gente, muito boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Papo de Gastronomia, projeto esse desenvolvido pela SIC São Marcos. E hoje nós vamos apresentar o bolo de cenoura com aquela cobertura de chocolate e como acompanhamento o suco Dom Celesto. Aqui comigo a confeiteira Joyce Grison, da padaria Grigri, e também a nutricionista Bárbara Panho. Pega papel e caneta e vamos aos ingredientes. Ingredientes: bolo de cenoura. 4 cenouras descascadas e cozidas, 1 xícara de óleo, 2 xícaras de açúcar, 4 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de fermento em pó. Ingredientes da cobertura: 1 lata de leite condensado, 1 colher de chocolate 50% cacau, 2 colheres de chocolate em pó, 1 caixa de creme de leite. Anotou os ingredientes? Pois é, Joyce, agora eu e tu vamos fazer esse bolo de cenoura que é da padaria Grigri, um dos mais pedidos, né? Isso. Boa noite a todos, então. O nosso bolo de cenoura ele é tradicional já, né? Todo mundo já sabe que na terça-feira tem um bolinho quente lá, então já é bem conhecido da nossa padaria lá. E eu quero aprender a deixar ele fofinho, porque eu fiquei sabendo que é bem, consistente, né? Vamos lá, então. Então, vamos ao bolo. Bom, então, para começar, eu coloco todos os ingredientes dentro do liquidificador. 2 xícaras de azeite. Eu sempre costumo comprar as cenourinhas mais fininhas, porque parece que o bolo fica melhor, sabe? Uhum. Então, eu costumo comprar mais elas bem fininhas. Não costumo comprar as bem grossona, porque, na verdade, elas parece que muda o gosto do bolo. Eu acho, né? Dá uma diferença. Isso, eu prefiro comprar elas bem fininhas. Eu descasco elas, cozinho. Sempre faço o bolo com a cenoura cozida. Tem gente que faz com ela crua, mas eu particularmente não gosto muito. E tu dá uma diferença entre tu cozinhar ou não na consistência do bolo? Eu acho que o bolo, na verdade, de cenoura, com ela cozida, ela se desmancha mais a cenoura. E com ela crua, ela fica os pedacinhos da cenoura. E dela fica o bolo não fica bem cremosinho, bem fofinho. Mais 2 xícaras de açúcar. Sabe por que eu tô te perguntando? Porque eu também faço bolo de cenoura em casa. Agora eu já sei que tem que cozinhar a cenoura antes. Eu sempre cozinho as minhas, né? E 4 ovos inteiro, bate tudo. E quanto tempo tu bate no liquidificador, daí Joyce? é o meu segredinho. Todo mundo pergunta, Joyce, como é que tu faz o bolo que fica cremoso? Eu fui fazendo e fui me adaptando à minha receita. Eu deixo bater assim exatamente uns 10 minutinhos. Sabe, 10, sabe? Deixo bater bastante mesmo, porque na verdade, o bolo quando ele é batido no liquidificador, o açúcar tem que derreter bastante. Então eu deixo sempre bater ele. Como às vezes eu faço na padaria, bastante receita, eu deixo ele batendo e vou fazendo a próxima receita. Mas eu sempre deixo bater bastante. Eu particularmente deixo uns 10 minutinhos batendo no liquidificador assim, ó. Porque daí ele direto. se desmancha bem. Ele se desmancha bem. O açúcar, ele não pode ficar... Quando tu come o bolo, ele ficar, tipo, sentindo o gosto do açúcar. Então, vamos ao preparo. Bom, depois de 10 minutos, agora a gente vai despejar numa tigela e vai acrescentar a farinha. Eu vou chamar a Nutri para cá, para a gente falar um pouquinho, né, da farinha, também das propriedades da cenoura, enquanto a gente vai fazendo todo o processo. Então, né, vamos falar um pouquinho sobre a cenoura, especificamente de forma isolada, não só pensando no bolo, né? A cenoura é um alimento muito rico em beta-caroteno, né? Um poderoso antioxidante que dá essa coloração alaranjada, tá? Além de ser ricas em muitas vitaminas, muitos minerais, rica em fibras, né? E ela é muito versátil. A gente pode usar a cenoura em diversas preparações, de forma crua, cozida, né? Em saladas, no bolo, bolos salgados, enfim. Então, são várias as formas de utilizar a cenoura. E pensando nas propriedades, né? E a cenoura, ela é doce, né?
Isso. Então, ao mesmo tempo, ela confere ao bolo um sabor próprio, característico dela, um sabor mais adocicado, né? E a cor também, textura, e o bolo fica mais úmido, né? Então, aquela umidade que dá ao bolo. E agora a gente vai para farinha e para fazer essa mistura junto com o que a gente já bateu no liquidificador. Assim que eu bati tudo no liquidificador, ali meus 10 minutinhos, eu vou na farinha. Farinha, na verdade, eu não tenho uma quantidade certa para botar nela, sabe? Tipo, eu vou botando mais a olho, como diz os mais velhos. Então, eu sempre vou colocando e vou mexendo. Tem que achar o ponto, né? Isso. Não um bolo muito... Antigamente, eles faziam o bolo de cenoura bem duro. Quanto mais farinha, dizia que era melhor. Eu não concordo. Eu deixo o meu bolo mais... não tão mole como o de chocolate, que precisa ficar um pouco mais mole, mas o de cenoura ele precisa também ficar um pouco mole. Então, eu coloquei 2 xícaras aqui e vai ser... E o bolo de cenoura, querendo ou não, é um bolo muito fácil de fazer, né? Isso. E outro segredinho, o bolo de cenoura eu nunca bato com batedeira. Assim, eu sempre bato à mão. Parece que ele fica melhor à mão. Então, eu nunca bati ele com a batedeira. Sempre com a mão, vou botando, vou batendo. E aí tu usa essa colher, mas poderia usar aquela outra, aquele que... Tradicional, uma colher normal. A que você tiver em casa, você pode ocupar. Ô, Nutri, tu faz bolo de cenoura em casa? Faço. Será que vai ficar bom igual os da Joyce? Vamos experimentar, né? Nunca comi o dela, então vamos fazer o teste hoje. Eu, sempre deixo nessa consistência. Não muito mole, também não muito duro. Entendi. E pronto, não tem segredo nenhum de. Assim. Isso, desse jeitinho. É uma massa bem Isso. homogênea, bem misturadinha. Bem misturadinha. Bem lisa. Tudo misturadinho, bem... Por isso que eu bato bastante o açúcar, os ingredientes antes. Que daí depois tu não vai poder mais bater em nada, só na mão, né? E, na verdade, né, como a gente estava conversando com a Nutri, não é só a utilização dessa farinha, pode ser trocada também, né? Claro, na verdade, essa é a receita tradicional deles, de anos, da padaria, enfim. Mas em casa, quem quiser pode fazer a sua adaptação à receita, né? Até porque essa receita, ela rende um bolo um pouco maior, né? Então, a gente pode fazer para ter uma porção menor. A gente pode utilizar uma farinha de arroz, né? Pensando em quem não pode consumir glúten, então seria uma opção. A gente pode pensar em farinha de trigo integral, utilizar meio a meio, farinha branca, farinha integral, farinha de aveia. Então, dá para fazer uma série de mudanças em relação ao tipo da farinha. E também em relação à questão do tipo da gordura, né? Aqui ela utilizou óleo de soja, né? Isso. A gente pode estar utilizando em casa outros tipos de óleo, tá? Vai de sua preferência, um óleo de girassol, um óleo de milho, enfim. Mas pode ser usado também o óleo de coco, tá? E também a questão do açúcar, né? Aqui, claro, para essa receita, ela utilizou 2 xícaras de açúcar. Em casa, dependendo da versão que tu fizer, da quantidade, a gente pode estar utilizando também menos. E substituindo o açúcar comum, né, pelo açúcar demerara, o açúcar mascavo, enfim, aí uma versão um pouco diferenciada do açúcar. Tá? Muito bem. E agora, qual o próximo passo? Depois de mexer bem aqui a farinha, eu vou pegar o fermento. Eu ocupo uma colher de sopa de fermento. Por que o fermento, é uma curiosidade que eu tenho, e provavelmente quem está assistindo a gente de casa também, por que o fermento ele vai por último? Assim, isso eu sei porque minha sogra falava, né, meus avós falavam, que o fermento vai por último porque tu não pode bater muito ele. Tu só tem que misturar ele na massa. Porque como eu bati bastante, daí assim diz os mais antigos que sola o bolo, né? Então eu não sei. Eu só misturo ele ali, só dou uma misturada na massa e pronto. Daí eu vou botar, assar ele. Eu unto a forma com margarina, com farinha, levo ao forno a 180 graus, mais ou menos,
Se é o nosso da padaria, a gente ocupa menos um pouquinho, porque ele é mais forte. Então, 160, mas o de casa convencional pode usar 180, tá tranquilo. E o bolo tradicional de cenoura, tem uma história muito antiga em todo o mundo, Joyce. Como é que é essa história? Na verdade, dizem que a história do bolo de cenoura não tem... Eu pego pra ti aqui, não tem problema. Que não tem muito da onde que vem o bolo de cenoura. Dizem que na Europa, né, ele era substituído, a cenoura é substituída porque o açúcar era muito caro e escasso. Então, a cenoura, ela tem fica mais doce, e daí eles faziam o bolo de cenoura para poder tomar com seu chazinho da café da tarde, e daí eles faziam um bolo de cenoura. Inclusive, há muitos anos atrás, eles assavam embaixo do sol, né? Não tinha nem forno, gente. É na Arábia Saudita, se eu não estou enganada, né? Que esse bolo, então, aqui ele já está prontinho para ir ao forno. Daí agora é só nós botar ele no forninho e ficar cuidando. Só para relembrar, tu untou a mesma forma com o quê? Margarina e passei um pouco de farinha. Não tem uma quantidade... Não, eu sempre pego um guardanapo e sempre passo e unto só. Por que a farinha? Que daí parece que ele não gruda na forma, ele sai mais fácil da forma. Senão, fica lá na forma, vai ficar lá na forma, tu não consegue mais tirar ele. Então, vamos colocar o bolo assar. A gente vai pôr no forno. Quanto tempo? Eu costumo colocar 45 minutos, mas depois de 30 minutinhos que tá no forno, eu sempre abro para ver como que ele tá. Mas não vai baixar se tu abrir? Depois de 30 minutinhos, não tem mais perigo de abaixar o bolo. Eu sempre coloco um palitinho, um garfo, uma faca, para se sair limpinho, tá pronto. Assim que ele sair limpinho, ele já tá pronto. E agora a gente vai para a cobertura desse bolo de cenoura. A cobertura então, eu coloco sempre uma lata de leite condensado, uma colher de chocolate 50%, e eu boto 2 colheres, não muito grande, de chocolate de Nescau. Eu sempre ocupo assim. E boto uma colherzinha de margarina junto. E quanto tempo vai se mexendo? Como é que eu sei o ponto? Lá, quem está assistindo a gente de o casa. ponto, na verdade, eu faço o ponto de quase o ponto de brigadeiro, na verdade. Quando ele está desgrudando do fundo da panela. Quando eu ver que ele está desgrudando, eu pego uma latinha de creme de leite e daí eu misturo junto. Tu me alcança o creme de leite? Sim, claro. E daí eu já coloco aqui no finalzinho, quando ele já está desgrudando, eu já coloco uma latinha de creme de leite. E daí eu só misturo bem. Quando já estiver bem misturado, eu tiro do forno e tá pronta a cobertura. Em média, então, assim, de uns 6 a 7 minutos no fogo, mais ou menos. Fogo Isso aí. Brando, assim, não muito... Não muito alto, porque pode queimar e começar a grudar no fundo da panela, né? Tá, por exemplo, eu posso conseguir errar mesmo assim? Não, porque daí, se ele ficar duro demais, o creme de leite vai te deixar ele ficar mole. Entendi. E se tu achar que ele ficou muito duro para passar no bolo, tu pode acrescentar mais um pouco de creme de leite. Não vai te alterar em nada, sabe? O creme de leite vai me ajudar, Vai te ajudar, isso. Eu gosto de botar o creme de leite porque ele não fica uma cobertura dura. Fica uma bem cremosa e bem boa de comer, assim. Parece um brigadeiro mole em cima, na verdade. Uhum. E, na verdade, para quem está assistindo a gente em casa também, essa colher parece que dá vontade de lamber aí o brigadeiro, né? É uma colher específica. Eu teria vontade, inclusive, de aprender só cozinhar com umas colheres assim, viu? Não, na verdade, essa colher aqui, ela só, ela para não riscar a panela, ela é de silicone, né, na verdade. Então, ela não risca a panela. Daí, tu consegue raspar bem dos lados, não deixar grudar muito bem. E daí, esse é o processo. E agora, Joyce, então depois de a gente já estar com o bolo pronto, a nossa cobertura pronta, a gente vai, então, passar essa cobertura em cima do bolo. Isso. Joyce disse, enquanto tu vai passando, né? Inclusive, essa cobertura, ela pode ser passada fria. E fria, pode pôr na geladeira, pode fazer na hora, o jeito que achar melhor, porque ela é bem fácil de lidar com ela, bem fácil de manusear ela, sabe?
E enquanto tu faz o processo, deixa eu te perguntar, qual o horário de atendimento da padaria Gri-Gri? O que vocês têm para vender ali? Que eu sei que são coisas muito deliciosas, inclusive. A gente está atendendo agora, com essa pandemia, a gente trocou um pouco o horário. Então, a gente está atendendo das 8 até o meio-dia e das 3 horas da tarde até as 7 da noite. Tá? No sábado, mesmo horário, a gente trabalha até no sábado. Domingo, a gente não está mais abrindo. Enquanto tu passa, né, a cobertura no bolo, a gente fala um pouquinho também, Joyce, sobre a pandemia, né? E como que afetou a padaria Gri-Gri? Na verdade, no começo dali da pandemia, o pessoal ficou meio assustado. Então, o pessoal só ia lá comprar mesmo o necessário. O pãozinho de cada dia e queijo e só, né? Não, nada mais, nada de... Alguém levava um bolinho, alguma coisa, mas era bem raro, sabe? Então, a gente sentiu bastante as lancherias, porque o nosso forte também, além de atender no balcão, a gente atende as lancherias de São Marcos. Então, a maioria das lancherias de São Marcos é nós que atendemos. Então, vocês fazem o pão do X. Isso, o pão de X, a gente faz as pizzas, a gente faz cachorro quente. Então, a maioria são nós. Então, como ficou fechado, mas deu uma grande queda, assim, no orçamento da padaria e os colégios também. Foi um impacto muito grande nos colégios, porque os colégios de São Marcos... ginásio, mutirão, é nós que entregamos. Então, daí já mudou bastante. Mas já, agora tá... Agora tá, graças a Deus, já tá encaminhando tudo no seu devido lugar. E a localização da padaria? A gente fica na Avenida Venâncio Soares, 1634, no centro mesmo. A nossa padaria é conhecida como Padaria Gri-Gri, né? Os dois irmãos serem dois Grison, então... por isso Gri-Gri. Por isso Gri-Gri, meu sogro colocou Gri-Gri. Mas, na verdade, esse é o nosso nome fantasia. O nome mesmo comercial é Padaria e Confeitaria Grison Limitada. Mas todo mundo, se chegar em São Marcos e pedir onde é a padaria Gri-Gri, todo mundo já sabe, né? Inclusive, bem tradicional no município, né? Foi a terceira, se eu não me engano, a terceira padaria de São Marcos. Bom, o pessoal deve estar acompanhando de casa esse maravilhoso bolo. Está prontinho. Essa é a quantidade da mesma receita que a gente fez, né? Isso. Quantos pedaços rende? Mais ou menos? Rende... depende de quantas pessoas vai, né? Enfim, mas acredito eu que umas 15 fatias dá para tirar nesse bolo. Bem tranquilo e bem generosa até. E agora a gente vai para a melhor parte, que é experimentar esse delicioso bolo de cenoura. E para acompanhar, o suco Dom Celesto, que a nossa Nutri vai falar um pouquinho dos nutrientes. Então, né, o suco de uva, né, falando um pouquinho dos benefícios, em primeiro lugar, ele tem que ser um suco de uva integral, né, sem adição de açúcar e sem conservantes, como este, para ser considerado um suco natural, né, então esse cuidado que a gente tem que ter. Os benefícios do suco de uva estão associados principalmente aos polifenóis, né, que estão presentes na casca da uva e que possuem propriedades antioxidantes, tá? Então, dentre esses polifenóis, um bem citado e lembrado, que muitos já devem ter ouvido falar, o resveratrol, né, que está muito associado à saúde cardiovascular, tá? Então, claro, né, como tudo a gente pode, deve consumir, tem benefícios, mas sempre prevalece a moderação, não é? Não é porque é um suco de uva natural que a gente vai estar utilizando em grandes quantidades. E também, claro, esses benefícios eles vão estar associados a um estilo de vida mais saudável, a uma alimentação mais saudável. Não adianta só tomar o suco de uva, não fazer nenhuma outra mudança e esperar que o milagre aconteça, né? Então, vamos experimentar esse suco também. Então, a gente deixa para a Joyce nos servir esse delicioso bolo de cenoura. Fofinho, fofinho, tu viu? Ó. E nós chegamos ao final de mais um episódio do projeto Papo de Gastronomia, projeto esse desenvolvido pela SIC São Marcos. E lembre-se de curtir, compartilhar as receitas, segredinhos do chefe com a avó, com a mãe, com o marido, enfim, né, gente? Vamos compartilhar aí essas receitas. E agora, claro, melhor parte, a gente vai experimentar, então, o delicioso bolo de cenoura feito
pela Padaria Grigri, aqui comigo, a Joyce Grison. Vamos lá?